Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Eu começava, em primeiro lugar, por apresentar as pessoas que estão comigo aqui na mesa. Começava pelo meu lado direito, o engenheiro Francisco Freitas, do INEGI, e o engenheiro Mário Vaz, também do INEGI. Um responsável pelas questões da hidráulica e o outro pelas questões relacionadas com a infraestrutura. E do meu lado esquerdo, o engenheiro Jorge Silva, da Ansaflex, que é, no fundo, a empresa que é responsável e fabrica também os equipamentos hidráulicos associados à ponte móvel. Eu chamo-me Nuno Araújo, da APDL. Eu ia ler um breve comunicado e depois desta leitura abríamos aqui um período de questões, e por isso é que nos fizemos acompanhar aqui pelas duas principais entidades que estão neste momento a acompanhar a APDL, desde a Ansaflex desde sempre, e o INEGI, pelo menos mais em concreto, relacionado com este tema, com este problema, desde o ano passado, com um trabalho que está a ser realizado. Se assim sendo, se não se importam. A Administração dos Portos do Douro e Leixões anuncia que a ponte móvel do Porto de Leixões, encerrada para a realização de trabalhos de manutenção, irá prolongar o período de interrupção que se iniciou a 30 de março, até que estes trabalhos se encontrem concluídos e seja garantido o bom funcionamento e a segurança da operação do equipamento. De facto, os trabalhos de manutenção preventiva no âmbito desta interrupção já foram realizados e decorreram com sucesso, tendo incluído a mudança do cilindro do lado norte nascente e a rótula sul nascente. Aliás, a única que ainda não tinha sido substituída até o momento. Não obstante os trabalhos efetuados durante os testes finais, foi detectada uma anomalia no cilindro norte poente que obrigará à substituição de uma das suas rótulas. Operação sem a qual não é possível concluir sobre a gênese da patologia que impede o normal funcionamento desta infraestrutura. Nesta conformidade, a administração da APDL entendeu proceder de imediato à substituição daquela peça e à afinação do respectivo sistema hidráulico que aciona o funcionamento dos cilindros, na convicção de que, com esta diligência, ficará reposta a normalidade. Tudo isto que está a ser feito é sem prejuízo de que vier a ditar o relatório do grupo de trabalho multidisciplinar que integra as empresas que estão na gênese da construção da ponte e que ficará concluído no final do presente mês, portanto, até o dia de amanhã. Recorde-se que o grupo de trabalho em questão, liderado pelo INEGI, tem como missão a elaboração de diagnóstico da causa das avarias prematuras que têm vindo a ocorrer através de instrumentação e modelação previsória, com simulações em computador e com base no referido diagnóstico. A elaboração de um plano que permita, no futuro, antecipar avarias através de uma manutenção informada e planeada. Consciente dos constrangimentos que o prolongamento da interrupção do trânsito causa na comunidade, a administração da APDL continuará a assegurar gratuitamente o transporte de transuentes entre Matosinhos e Lessa da Palmeira, sendo o trânsito automóvel direcionado para o viaduto da A28. O transporte entre as margens continuará a ser assegurado por autocarros fretados pela APDL, para o efeito, que vão funcionar durante 24 horas, de 10 em 10 minutos, durante o dia entre as 7 e as 22 e de 20 em 20 minutos durante a noite. Refiro-me entre as 22 e as 7 da manhã. As paragens situam-se em Matosinhos, no acesso nascente à ponte móvel, e em Lessa Palmeira, por baixo da ponte, junto à paragem dos STCP. Por último, a APDL lamenta os transtornos causados por esta interrupção, ou por esta intervenção, e agradece a compreensão da população por um período de mais 3 semanas. No fundo, esta era a informação que nós tínhamos a transmitir nesta fase, e agora abriríamos aqui um período para que os senhores e as senhoras jornalistas pudessem colocar algumas questões a todos que estão aqui na mesa relacionadas com a ponte móvel. Força. Marta Neves, do Jornal de Notícias. Eu queria perceber, há um mês, quando falamos que a ponte teria de fazer uma manutenção, o problema era um. E agora, daquilo que eu percebo, o problema será o outro. E no outro tabuleiro. Queria perceber se da parte do INEGI nos conseguem explicar o porquê. Ora, do trabalho que já foi feito, nós
mais não consegue ouvir. Está-me a ouvir agora? Ok. Portanto, do trabalho que já foi feito, nós constatamos que há duas componentes. Portanto, esta ponte, como sabem, uma ponte é única, portanto, é uma estrutura única no mundo, tem duas componentes, uma estrutural e uma que é de acionamento, que é hidráulica, neste caso. São projetos que para nós são novos, portanto, estamos a conhecer agora. E neste tempo em que estivemos a recolher informação, só para terem uma ideia, nós tivemos 1 semana e meia a receber informação na Faculdade de Engenharia das temperaturas do tabuleiro e do suporte, das extensões, neste caso extensões mecânicas para chegar depois às tensões, das acelerações, das inclinações, e uma imagem que nos chegava em tempo real, que nos permitia correlacionar isso tudo. Portanto, isso permitiu-nos fazer um diagnóstico da parte estrutural e perceber que houve algumas deficiências de projeto, no nosso entendimento, na parte estrutural, que devem ser corrigidas. Porque aquilo que era o plano de manutenção não permitiria manter a ponte a funcionar como era suposto. E daí aquelas paragens que foram acontecendo regularmente por gripagens, por problemas mecânicos. Portanto, a partir do momento em que nós fomos convocados pela atual administração e foi dito que a abordagem seria diferente, que seria aproveitar o tempo de paragem para fazer um diagnóstico, nós monitorizámos a ponte, recolhemos a informação e agora estamos, inclusivamente, a partilhar esta informação, também por iniciativa da direção da APDL, com as restantes empresas, porque, inclusivamente, a parte hidráulica, como devem imaginar, tem relação com a parte estrutural e nós já tínhamos identificado essa relação. Portanto, do outro lado da rótula que foi substituída, estava a iniciar um processo de gripagem, de acordo com os sinais que nós temos, portanto, e ela foi bem substituída preventivamente para evitar uma gripagem total em serviço. Portanto, e acho que aqui a APDL esteve muito bem. Vamos agora analisar essa rótula para saber se realmente aquilo que nós prevíamos se confirma ou não. Portanto, é a nossa próxima etapa. Mas do lado de cá, portanto, do lado de Lessa, o que aconteceu foi uma coisa diferente. Foi o cilindro hidráulico que foi substituído e, de repente, o outro que ficou começou a manifestar problemas que não tinham acontecido ainda. Julgo eu que é a primeira vez que acontece um problema deste tipo. Portanto, nós fomos chamados, passámos uma noite a recolher a informação, processámos-la. Ontem, durante o dia, partilhámos-la, quer com a equipa de manutenção da APDL, quer com as empresas que estão no grupo, quer com o professor Francisco Freitas, portanto, que foi chamado por ser um especialista em hidráulica. Portanto, nós somos da parte estrutural, mas neste caso era uma questão de hidráulica, portanto, fomos buscar o professor Francisco Freitas, que é especialista nesta área, e estamos todos a partilhar a informação, a tentar encontrar a deficiência de projeto que possa justificar o que está a acontecer. Se me permitirem, eu posso-vos dizer basicamente a ideia que nós temos para perceberem. Imaginem que tem uma ponte que é preciso levantar e que tem 2 sistemas hidráulicos que funcionam como 2 gêmeos que puxam ao mesmo tempo o tabuleiro. O que acontece é que diz que eles recebem ordem para levantar ou para descer, eles não falam mais um com o outro. Portanto, o da esquerda não sabe qual é a força que está a fazer o da direita e vice-versa. O que acontece é que muitas vezes quem puxa tudo é o da esquerda, outras vezes é o da direita. Ora, isto em termos estruturais também tem consequências. Provavelmente é um erro de projeto da parte hidráulica. Poderá não ser um erro, mas uma opção que se tomou, que agora teve consequências. E à medida que o tempo vai passando e os danos na ponte se vão acumulando, vão-se manifestando estas avarias que acontecem de forma mais ou menos recorrente. Na nossa opinião, esta abordagem é a abordagem mais correta, porque a intervenção será uma intervenção mediante um diagnóstico prévio. Portanto, se não houver consequências, teremos que tirar depois outras soluções para resolver o problema. Boa tarde, Joaquim Ferreira da SIC. O que eu gostava de perguntar é se, depois deste adiamento, mais 3 semanas, portanto, será 20 e tal de maio, pelas minhas contas, e reparada esta avaria, se estas constantes interrupções vão parar, se o problema ficará resolvido, penso que será isso que interessará à população. Pronto, eu diria que não com estas substituições o problema ficará resolvido. Eu diria que nós, com isto, procuraremos a ponte a funcionar novamente, mas que com o trabalho que o INES está a fazer de sensorização, nós poderemos começar a antecipar uma parte destas anomalias prematuras que tenham acontecido no conjunto dos elementos, seja na parte hidráulica, seja na parte das infraestruturas concretamente. Porque o trabalho,
aquilo que a população espera e que nós também queremos fazer é mesmo alterar a ponte. Portanto, o que é que nós queremos fazer a seguir? É pegar no relatório, nas conclusões que o INEGI vai entregar, submeter a uma equipa de projeto que proponha alterações e que nós teremos que fazer na ponte. No fundo é refazer a ponte nas partes que estão mal dimensionadas ou que foram mal projetadas, para que estas avarias não sucedam ao ritmo que estão a acontecer, que é praticamente anual. Portanto, não é essa a expectativa, não foi para isso que a ponte foi construída. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de mencionar isso em diversos comunicados. Parte destes elementos mecânicos que avariam de forma prematura tinham um tempo de vida útil de 40 anos. Bom, a ponte não tem sequer 40 anos, tem 14, 15 anos. Portanto, e isto é o que nos provoca depois aqui, não só para além dos custos elevados de manutenção, porque nos obriga a ter uma quantidade enorme de peças suplentes, é depois todo o transtorno que provoca na população, que numa fase inicial até era sem aviso. Portanto, nós só intervíamos quando ela de repente entrava em ruptura e nós, no momento, tínhamos que interromper. Desta vez, já que o trabalho que o INES está a fazer, foi possível antecipar, digamos, a avaria de alguns desses elementos, o que permite avisar e programar melhor e reduzir o tempo de intervenção em função disso. Mas ainda não atingimos aquilo que é o patamar desejável. No fundo, aquilo que a população quer saber é se isto vai parar de avariar ou não, porque a este ritmo é muito complicado e a ponte não serve ao seu propósito, não é? No fundo, porque nós, para a parte da pedonal, há sempre soluções, porque nós temos o serviço de autocarros, mas de facto, para a parte automóvel, neste momento não temos uma alternativa que não seja a 28. Sim, eu admito, nesta fase eu não tenho condições de avançar com datas, porque no fundo também é um bocadinho isso que vocês pretendem saber. Admito, tendo essas conclusões, nós teremos que mandar fazer um projeto e depois lançar um concurso para que se possa intervir na ponte. E aumentar o período de operação da ponte e que ela não tenha que parar com tanta frequência. Diria que não. Aliás, nós hoje estivemos reunidos e eu dizia que a nossa expectativa é que, em conversa eu ia dizendo até para responder, porque nós não temos essa certeza. Será depois desse trabalho feito, depois de um projeto, depois da intervenção na ponte. Mas o que eu disse foi desde 2018 que a ponte está quase todos os anos, um mês por ano parada, e isso não é aceitável para um equipamento daquele género e não é aceitável para a população de Matosinhos. Portanto, nós iremos fazer com que as intervenções sejam o mínimo possível. Portanto, o projeto irá incidir sobre isso, seja por redundância ou por reforço dos elementos que hoje existem na ponte. O nosso objetivo é minimizar ao máximo o período de interrupção. Agora vamos lá ver. Interrupções haverá sempre com equipamento daquele género, não é? É como um automóvel. O automóvel, vocês, por mais que desejem, ele não funciona de forma ininterrupta, não é? Portanto, há períodos em que ele tem que parar para ter manutenção. A ponte móvel também. Agora imagine, a ponte móvel é um equipamento único no mundo. Portanto, não há nenhuma ponte móvel igual a esta. E esta ainda tem diversas particularidades, que é o peso da própria infraestrutura, é o vão da própria infraestrutura, que a transforma uma das maiores do mundo a funcionar como funciona. Portanto, quer dizer, por comparação com outras. E abre e fecha muito mais vezes que muitas das pontes móveis que existem no mundo. É que a ponte móvel de Leixões abre e fecha em média 8 vezes por dia. Portanto, é muitas vezes solicitada. Portanto, o que leva também é que, eu não conheço o relatório ainda, como puderam verificar aqui o engenheiro Mário Vaz, foi dando algumas pistas, algumas conclusões que, entretanto, foram chegando, não é? Em função do trabalho que está a ser feito. Mas o que me parece a mim é que ela não foi dimensionada da forma correta e que agora nós temos que corrigir. E essa é a obrigação da APDL, é corrigir aquilo que, entretanto, foi mal dimensionado, não foi devidamente calculado, e nós iremos incitar todos os esforços que sejam necessários para corrigir isto. Porque as avarias já começaram há alguns anos atrás, não começaram agora em 2021, nem 2020. Por isso é que nós mal detectamos este tipo de problemas. Esta administração, de imediato, avançou com um trabalho sério, chamou todas as empresas que estiveram na construção da própria ponte para o grupo de trabalho, até para que eles possam partilhar e ter informação e, no fundo, encontrarmos em conjunto uma solução. Boa tarde. Soraya Ferreira, da Lusa. Eu não sei se percebi bem, o relatório que está a ser elaborado começou a ser feito a partir desta avaria atual, é isso? Não, começou a ser feito já no ano passado. Okay. Portanto, aliás, a relação com o INEGI até começa em 2018 e depois, a determinada altura, fomos chegando a um consenso qual era o trabalho que era preciso ser feito em torno da ponte móvel. E no ano passado, demos nota pública inclusive disso também,
nós chamámos o INEGI para coordenar com uma entidade independente, portanto, e com competências para o efeito. Convidámos todas as empresas, quer as de manutenção, quer as empresas que estiveram envolvidas na construção da ponte, que diria que são as mesmas, porque as empresas que estiveram envolvidas também na construção e na venda dos equipamentos para a ponte móvel são as mesmas empresas que estão envolvidas na manutenção do dia-a-dia da ponte móvel, para além da equipa interna da própria APDL. Portanto, e esse trabalho tinha um prazo de 6 meses para chegar a conclusões, portanto, que é agora no final do mês de abril. Eu não quero avançar com um dia em concreto, mas no decorrer da próxima semana nós teremos o relatório que conclui, entre outras coisas, aquilo que o professor Mário Vaz acabou de mencionar, que há um conjunto de anomalias, de mau dimensionamento ou de dimensionamento incorreto, em função dos usos, em função da frequência, em função do peso, da infraestrutura que estamos a falar, das solicitações da própria infraestrutura. Portanto, e com esse relatório, o que a KPDL irá fazer é analisar as patologias que, entretanto, foram detectadas e avançar para um novo projeto. O novo projeto não significa uma nova ponte móvel. Significa pegar naquela que existe, reforçá-la de forma, no fundo, em função daquilo que o seu colega estava a dizer, que é aquilo que toda a gente quer saber, é que ela não pare com esta frequência. Portanto, e que os períodos de interrupção sejam o mínimo de tempo possível e afastados no tempo. Ou seja, se vier a acontecer de 5 em 5 anos, tanto melhor, não é? Não é como está a acontecer atualmente, que pelo menos desde 2018, todos os anos a ponte móvel tem sofrido uma paragem para reparação ou para manutenção prolongada. Não é? Perguntava-lhe também que custos é que representam estas avarias para a APDL? O número exato eu não tenho aqui, eu peço desculpa por ter essa informação, mas são milhares de euros. E eu posso dizer que uma parte significativa dos equipamentos que nós, quando se fala em rótulas, falamos em, cada vez que se fala em rótulas, vão falar em 20 mil euros, uma rótula, não sei quanto é que custa o cilindro, não sei se é que ela quer adiantar, está aqui a equipa da APDL, mas estamos a falar, tudo somado, estamos a falar em centenas de milhares de euros de intervenções de manutenção e depois estamos a falar das próprias equipas que estão a trabalhar dia e noite, porque nós temos pessoas a trabalhar praticamente 24 horas por dia para tentar colocar a ponte em serviço. Portanto, tudo isso tem um custo acrescido e que não é desejável para nenhum de nós. Não? Esse valor é por cada avaria, é isso? Estamos a falar em termos gerais. Sim. Ou por cada avaria? Sim, milhares de euros por cada avaria. Por cada avaria. Olha, tenho aqui a informação, peço desculpa, por cada avaria 150 mil euros. Bom, mas esta aqui já substituímos uma rótula, um cilindro, e agora vamos substituir mais uma rótula e possivelmente mais um cilindro. Portanto, esta ainda ficará à volta dos 200 mil euros. Ficará mais cara. Portanto, ninguém deseja isto. Ia perguntar alguma coisa? Sim, força. Boa tarde, Vânia Barbosa para o Porto Canal. Eu ia perguntar, há pouco falou no novo sistema que vai permitir antecipar as avarias na ponte. Eu queria perceber um pouco melhor do que é que estamos a falar, de que forma é que isto vai permitir antecipar essas avarias e se a partir dessa altura as intervenções na ponte, cada vez que há uma avaria, serão mais curtas. Sim, depois o professor poderá complementar. Eu só queria dar aqui uma nota que é, eu diria que isto é mais um erro. Não é? A ponte é 2007 e na altura já era possível sensorizar equipamentos. E acho que isto foi um erro que se cometeu. Um equipamento daquela complexidade, com aquela responsabilidade. Aquilo é um equipamento que, no fundo, a sua dimensão principal é segurança. Nós temos que ter segurança na sua operação, não só porque passam navios quando ela está aberta, mas porque há um trânsito de pessoas e automóveis a passar em cima da ponte. Portanto, e ela não está sensorizada. Portanto, o que é que nós estamos a fazer, no fundo, é correr atrás do prejuízo, que é, vamos então sensorizar e saber o que acontece de cada vez que solicitamos a ponte. Portanto, e aí há de chegar a umas conclusões para lhe dizer que essa sensorização foi começada a ser feita no ano passado já, portanto, e que agora vai permanecer no tempo. O objetivo é que a sensorização permaneça para sempre, porque nós não queremos agora andar a tirar e retirar, a pôr. Porque, pelo menos uma das coisas que consegue-se antecipar e programar as intervenções, não é? Se eu perceber que há um ruído, que há uma vibração que não é normal. Ela vibra sempre, mas a frequência da vibração não é aquela que é expectável no normal funcionamento da ponte. Naturalmente, nós podemos antecipar que tipo de intervenção é que vamos fazer. Portanto, mas o professor, se não se importar, tecnicamente, darem mais algum... O que acontece é que hoje em dia a abordagem que se faz das estruturas desta dimensão é um bocadinho mais completa, porque os sensores são mais baratos, existem mais sensores, a própria ligação pela internet permite acesso direto à infraestrutura. Se nós sensorizarmos a infraestrutura, nós temos em tempo real as cargas que estão a ser aplicadas sobre ela. Inclusive, se houver ventos e esse tipo de coisas, fica tudo registado. Ora, nós já fizemos isto durante uma semana e meia. Neste período em que estivemos a fazer o diagnóstico, tivemos a ponte ligada à Faculdade de Engenharia
durante 24 horas seguidas, durante uma semana e meia. Portanto, ia recolher dados e a ver o que é que se estava a passar. Portanto, se isto for feito em contínuo e essa informação for da posse da APDL, não só sabem quantos ciclos a ponte fez, quais os tempos, quais as cargas que estiveram envolvidas e pode antecipar a tal intervenção para resolver aquele problema que começa a aparecer num determinado sítio. Ora, isso permite, por exemplo, uma intervenção ao sábado ou domingo, à noite, resolver aquelas perturbações que hoje em dia não podem ser controladas e controlá-las no tempo. Portanto, em vez de fazer a tal manutenção que está a ser feita após a avaria, pode antecipar-se e fazer-se manutenção preventiva. Resolver o problema antes que ele assuma dimensões elevadas. No fundo, só para complementar um pouco, o que é que nós tínhamos? 40 anos. Uma parte daqueles elementos tinha um tempo de vida útil programado para 40 anos. Significa que não é necessário intervir no decorrer desse período. Com a sensorização, vai permitir saber que aquela rótula vai fazer 20 mil ciclos, por exemplo. E eu nem sequer tenho que estar à espera que ela avarie. Chego ao 20 mil ciclos, retiro aquela rótula e coloco uma nova. Não há, ou seja, no fundo, deixa de haver esta relação que existe atual, que é andar atrás do prejuízo. Avariou, ok, vamos lá. Há uma ruptura, ora vamos lá. Portanto, no fundo, é como um automóvel. Quer dizer, nós sabemos que 10 e 10 mil quilómetros temos que ir lá mudar o óleo. Porquê? Porque é para prevenir futuras avarias. E sabemos que se mudarmos 10 e 10 mil quilómetros o óleo, ele vai durar meio milhão de quilómetros. No fundo, é o que nós queremos fazer com este trabalho de sensorização na ponte móvel, que é a informação que hoje não temos. Mónica, Alice, desculpa, eu assumo que é uma pergunta de um leigo, mas perante tantos problemas e tantas avarias e tanta necessidade de intervenção, não há um momento em que se calhar seria mais razoável questionar a construção de uma infraestrutura nova? Bem, estamos a falar de um equipamento que custou 13 ou 14 milhões de euros à data, que é um investimento muito avultado. E depois, parece-me que, atendendo à engenharia portuguesa que existe e ao know-how que existe cá, não é preciso ir para o país inteiro, no Porto, com a Faculdade de Engenharia, com o INEGI, nós teremos solução para resolver os problemas da ponte móvel sem ter que investir novamente 13 ou 14 milhões de euros, porque o que lá está é uma infraestrutura. Porque, obviamente parece que com a minha intervenção que aquilo é tudo muito mau, mas de facto não é, porque ela trabalhou anos a fio sem dar qualquer tipo de problema. Portanto, agora o nosso objetivo é intervir, melhorar naqueles aspectos que for possível melhorar, de forma a aumentar o tempo de vida útil da própria ponte. Porque acho que nesta altura o país e a APDL não está em condições de investir novamente 14 milhões de euros, porque aquela ponte ainda tem muito, diria eu, a expressão mais popular, muito para dar à população e à APDL. E, portanto, eu acho que nós com esta intervenção, com este trabalho que estamos a fazer, nós iremos solucionar os problemas que existem hoje. Está mais alguma questão? À força. Perguntar se a empresa que foi responsável por este ponto será responsabilizada por estes problemas. Bom, eu nesta fase, para dar mais uma vez a expressão, não é irrelevante para a PDL nesta fase saber quem é a responsabilidade. A nossa principal preocupação é colocar a ponte a funcionar. É fazer aquilo que ela foi construída para fazer. Nós, em função das conclusões, o nosso objetivo é trabalhar. As empresas que construíram também estão neste grupo de trabalho e haverá um momento próprio para nós partilharmos responsabilidades ou para perceber quem é que é responsável por quê. Bom, mas não é aqui, diria eu, numa conferência de imprensa que agora vou apurar a responsabilidade, seja do que for. Portanto, eu, no fundo, era informar a população de que nós estamos a fazer tudo o que é possível para colocar a ponte operacional. Estamos a introduzir melhorias de forma que estas interrupções não venham a acontecer com tanta frequência, que o período em que ela está interrompida seja mais curto possível, portanto, no fundo, aumentar a operacionalidade da ponte, a eficiência da própria ponte, e bem na altura própria nós teremos a oportunidade para discutir quem é responsável por quê e quem é que, se é que é possível apurar, e depois nessa altura iremos atuar conforme for necessário. Bom, se tiver tudo, resta-me só agradecer a vossa presença e uma boa tarde para todos. Obrigado.